agora vamos fazer um alerta de saúde. O número de casos de herpes zoster, uma doença causada pelo mesmo vírus da catapora, está aumentando no Brasil. Vamos conferir. Mauro estranhou as fortes dores nas costas do lado esquerdo enquanto dormia. Depois, surgiram manchas vermelhas na pele. Me assustei porque não entendi diretamente o que poderia ser isso. O diagnóstico de herpes zoster foi uma surpresa para ele. Eu nem sabia que isso existia. Foi uma surpresa total. Não sabia de onde eu peguei, como eu peguei. O herpes zoster, também conhecido popularmente como cobreiro, é causado pelo mesmo vírus da catapora. Para quem teve a doença, esse vírus permanece adormecido no organismo durante toda a vida. E em 1 a cada 3 pessoas, ele volta a ficar ativo e provoca a doença. Quando essa pessoa tem uma baixa da imunidade, seja por alguma doença, por exemplo, diabetes, ou por algum medicamento, por exemplo, o corticoide, esse vírus que está lá no tecido nervoso, ele acorda, causa uma lesão neurológica nos nervos periféricos e também na pele daquela região. O tratamento é feito com remédios antivirais e analgésicos para dor. Em casos mais graves, os pacientes podem ficar com dor crônica e pode haver também complicações nos olhos. Os casos de herpes zoster no Brasil têm crescido muito. No ano passado, foram 127 mil notificações da doença, 6 vezes a mais do que em 2022. E a alta continua. Nos 2 primeiros meses de 2024, foram 27 mil casos, o triplo do mesmo período no ano anterior. O infectologista explica que alguns fatores estão ligados a esse aumento da doença, principalmente o envelhecimento da população. Acima de 50 é onde está indicada a vacina, né? São pessoas que têm múltiplas doenças muitas vezes e também necessitam mais frequentemente de medicamentos que reduzem a imunidade. E a própria idade mais avançada vai fazendo com que a imunidade caia, né? A Solange tem 65 anos. Ela já teve herpes zoster 3 vezes. Apresentou primeiro em cima do seio e depois ela foi se estendendo para as costas. Eu para tossir, para falar, para respirar, até para pisar no chão, eu já era o tempo todo com a mão em cima do peito, segurando o peito. Parecia que o peito ia ser arrancado de mim, né? Uma dor intensa. Existe vacina contra o herpes zoster e a tecnologia mais nova tem eficácia de 91%. A imunização é feita em um esquema de 2 doses com intervalo de 2 meses. Ela é recomendada para maiores de 50 anos ou para pessoas acima dos 18 com risco aumentado para a doença, ou seja, que tenham um sistema imunológico comprometido por outra doença ou algum tratamento. Só que a vacina é cara, custa em média R$ 800 cada dose e não está disponível na rede pública de saúde. A bibliotecária Solange diz que vai tomar a vacina, mesmo tendo que gastar mais do que pode. Eu estou tomando uma medicação e o médico só quer que eu tome essa vacina após terminar essa medicação. A proteção é 91% e a cobertura é até 10 anos. Ela não está disponível no SUS, né? Que é uma pena. E por aqui a gente segue falando deste assunto, agora com a médica infectologista Carolina Ponzi. Doutora, prazer receber você novamente no Ver Mais. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E aí, o que é essa herpes zoster? É a mesma coisa do cobreiro, como estávamos comentando? Porque eu acho que o cobreiro é mais popular entre as pessoas. É sim, as pessoas conhecem a herpes zoster como cobreiro, porque ela parece, né, as pessoas acham parecida com picada de aranha, né? Porque tem aquelas bolhas que vão se espalhando e ela dói muito, ela arde muito. Então as pessoas acabam se referindo ao zoster como cobreiro. E não é. Não é. O herpes zoster é uma doença viral que é causado pelo mesmo vírus da varicela. Então a gente passa a varicela quando a gente é criança, quando a gente é mais jovem, e o vírus fica lá guardadinho na nossa medula espinhal
quieto, sem causar lesão. E quando a nossa imunidade diminui, quando a gente tem um quadro transitório que seja de imunossupressão, esse vírus reativa e ele causa uma doença do nervo periférico. Ela começa por uma inflamação do nervo e depois aparecem as lesões cutâneas. E ela é uma dor extremamente desagradável, forte e que em algumas pessoas essa dor pode persistir por muitos meses ou até mesmo anos depois que a lesão está resolvida. E ali a gente viu que causam as manchas, que parece mesmo um cobreiro. Além da dor, isso pode coçar, dar febre? Quais são os outros sintomas? Pode. Quando a gente tem um zóster até mais extenso, ele pode causar sintomas sistêmicos. Como é uma doença que pode, e principalmente acomete pessoas com mais de 50 anos e muitas vezes idosos mais debilitados, isso causa um impacto muito negativo na qualidade de vida. Cai o estado geral dessa pessoa, às vezes pode ser incapacitante ao ponto da pessoa ficar acamada, ficar restrita dentro de casa. E é uma pena, porque quando a gente está, né, ali depois dos 50, 60 anos, pode aproveitar a vida, né? Ficar com dor crônica é extremamente incapacitante por vezes. Mas daí tem tratamento, é uma doença que tem tratamento. O herpes zoster, ele tem tratamento. A dor crônica, ela é extremamente desafiadora, né, para tratar e requer muitas vezes o uso crônico de algumas outras medicações. Ela é do mesmo vírus ali da família de herpes oral, herpes vaginal, genital? É sim, a família herpes víride é uma família bastante grande. Nós temos os vírus herpes tipo 1, herpes tipo 2, que causam as lesões cutâneas orais ou genitais. E a gente tem o vírus varicela zoster, que é o mesmo vírus que causa a catapora, que é tudo primo ali, todos todo mundo da da mesma família. É. E aí a pessoa começou a sentir, a ver que tem o cobreiro. Como saber que não é aquele cobreiro, aquela picada de aranha? Eu não sei se ainda falam disso, mas eu via muito quando era criança, até a mijada de aranha. Exatamente. Como saber diferenciar? O herpes zoster, ele começa com um quadro de dor. Muito antes de aparecer as lesões, aparece o quadro de dor. A dor, ela segue o trajeto do nervo. Os nossos nervos, eles começam na nossa espinha e eles vêm para frente, né? Então, é uma dor que acomete só metade do corpo, seja de um lado, seja do outro. A dor começa em 24, 48 horas, às vezes até um pouquinho mais, aí começam a aparecer as lesões, que são bolhas, são vesículas que vão todo no trajeto deste nervo. Essas vesículas são dolorosas, às vezes elas coçam, elas ardem, elas fazem comichão. Essas vesículas passam a ter um conteúdo purulento, elas viram pústulas. Essas lesões se rompem, formam casquinha, essas casquinhas caem e aí a doença resolveu nesta parte de agudização, né? Mas o vírus segue no nosso organismo e isso é importante a gente entender, porque as pessoas podem ter até 12% de chance de ter um segundo zoster na vida. Por isso que a vacina também está indicada para pessoas que já tiveram herpes zoster. Ela pode voltar depois de um tempo. Em 12% das pessoas, ela pode acontecer uma segunda vez. E ela passa de uma pessoa para outra ou não? Para a gente ter o herpes zoster, a gente precisa ter tido a catapora ou a varicela antes. Quem nunca teve não vai ter zoster. Tem que ter o vírus no corpo, né? Tem que ter tido a catapora ou a varicela. Se o herpes zoster ele é muito extenso, pessoas que nunca tiveram varicela ou catapora podem se contaminar. Quem já teve não, porque já tem o vírus consigo. Então, tem essa questão, o pessoal acha às vezes que a catapora é só ali aqueles 4, 5 dias e depois acabou, mas daí fica o vírus que pode vir aí com imunidade baixa. Exatamente, em torno de 30% das pessoas vão ter um episódio de zoster no transcorrer da vida. E é importante a gente frisar que existe vacina, tá? Tanto para varicela, no primeiro, né, nas crianças pequenas, isso está no PNI, no Programa Nacional de Imunizações, e para os adultos a gente tem a vacina contra o zoster. Esta, infelizmente, ainda não está disponível na rede pública, apenas na rede privada. E a que está na rede pública, quem pode fazer? A partir de qual idade? A partir de 50 anos, qualquer indivíduo a partir de 50 anos, ou a partir dos 18 anos de idade, para quem tem risco aumentado de ter o herpes zoster, que são as pessoas que têm algum tipo de imunossupressão. Então, pessoas que têm imunodeficiências congênitas, pessoas que fazem ou vão fazer quimioterapia, que têm câncer, que têm HIV não tratado, ou mesmo portadores do HIV, a gente também orienta que façam vacina contra o zoster. A gente viu ali no caso da matéria uma mulher que está fazendo um tratamento e o próprio médico recomendou, né? Mesmo que é uma vacina na rede privada, dela
ela procurar, porque ao tomar o outro medicamento ela teria mais tendência de ter. Ela disse que dura 10 anos mais ou menos a vacina. Isso depende muito, né, da resposta imune de cada um. A vacina, ela tem, não existe ainda uma recomendação de que se deva revacinar para além do esquema básico, que são de 2 doses, o esquema, né, com intervalo de 2 meses entre as doses. E mesmo quem já teve o zoster deve fazer a vacina para aumentar a imunidade contra esse vírus e prevenir que tenha um segundo episódio. Quem já teve zoster ou os familiares de pessoas que já tiveram zoster, sabem muito bem o que eu estou falando, como é doloroso, como é debilitante ter essa doença. E quais locais do corpo que normalmente aparecem? A gente viu ali do homem que tinha nas costas. É sempre em algum local assim onde a gente costuma estar fechado, ou pode aparecer no rosto, mãos? Ele pode aparecer em qualquer lugar porque ele é uma doença dos nervos periféricos, né? Então, o que a gente vê com maior frequência acaba sendo no tórax, né? Mas não é nada raro a gente ver pessoas que têm acometimento do nervo trigêmeo, então face, nervo ciático, então toda, né, a coxa, a perna, até o calcanhar, os braços, pode acometer em qualquer local onde tem nervos, né? E o da face, ele é extremamente preocupante por causa do olho, né? Ele pode fazer acometimento ocular e também por causa do ouvido. Ele pode causar uma síndrome que chama síndrome de Ramsay-Hunt, que cursa com perda de equilíbrio, zumbido, perda de audição, quadros muito complicados. Então, o pessoal tem que se cuidar aí em casa. E em caso de começar a aparecer algo parecido, achar que está com algum cobreiro, alguma picada, mijada de aranha, já procurar uma unidade de saúde. Tem que procurar, e o zoster, ele não passa desapercebido, tá? Porque ele dói bastante. Então, vamos ficar ligados até porque está aumentando aí essa incidência no Brasil. Doutora, muito obrigada mais uma vez. É um prazer estar aqui com vocês.